Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego Previero por aqui, Papo Uniforme 2, Tango Yankee Lima. Agora, nessa apresentação, eu vou fazer a parte teórica do nosso projeto aqui do JDV Watcher. Tá? Então, nosso JDV Watcher ele é um dashboard para hotspots USB usando como núcleo o MMDVM Host, que é o mesmo núcleo do PyStar. Tá? É o coração do PyStar é o coração do nosso JDV Watcher. Tá? Então vamos fazer. Aqui eu trouxe um índice, né? A primeira parte a gente já fez, que é a apresentação. A gente pulou fase, na verdade, né? Já tem o vídeo da apresentação da ferramenta. Então agora a gente vai para a parte teórica. Né? Então, só contextualizar o que é um hotspot tradicional e um hotspot USB. A gente vai apresentar o material necessário para a montagem do hotspot USB e a gente vai fazer a montagem em si do hotspot. Né? Então, próxima tela. Esse aqui é o aparelhinho que a gente vai montar. Tá? Então, ele é uma placa MMDVM, né? Um modem MMDVM, um transceptor. E na base dele tem um conversor USB serial. É só isso. Tá? Então, um hotspot tradicional Raspberry Pi, do que ele é composto? Né? Ele tem uma placa MMDVM, ele tem o transceptor, ele precisa de um Raspberry Pi. O que é o Raspberry Pi? Raspberry Pi é um microcomputador. Ele é um computadorzinho do tamanho de um cartão de crédito. Né? Ou pode ser o Raspberry Pi ou os clones dele, né? Banana Pi, Orange Pi, agora tem um monte, né? Tem Mango Pi, um monte. A gente precisa de um cartão SSD, né? De preferência classe 10, e muito tempo e paciência para fazer a instalação. Porque você precisa fazer um download do sistema operacional, você precisa fazer a preparação do cartão, você precisa queimar o cartão, daí você precisa colocar ele no Raspberry Pi, esperar ele fazer a expansão dos arquivos, esperar ele fazer o reinício do equipamento, entrar no sistema através da rede e fazer a configuração. A configuração são algumas telas e você tem que passar por elas, e para pular de uma para outra demora uma eternidade para ele persistir essa informação no cartão e mudar de tela. Então é bem moroso, né? Um processo bem moroso. Né? E isso da parte de hardware, da parte de software, o PyStar. Né? O PyStar ele é um conjunto, ele é um sistema operacional Linux, Raspbian, em cima dele roda um servidor web. Nesse servidor web roda uma página web em PHP, que é o PyStar. PyStar ele não passa de uma página web que roda nesse servidor web que fica nesse Raspbian. E paralelo a esse servidor web tem o MMDVM Host. Esse é o coração, ele é o núcleo, é o motor que move o nosso hotspot. Tá? Então o PyStar ele não passa de um dashboard e configurador, da mesma forma que o JDV Watcher. Tanto o PyStar quanto o JDV Watcher são dashboards e configuradores de quem? Do MMDVM Host. Então o principal aí, o cara o cara mais importante é o MMDVM Host, tá, ok? No hotspot USB, qual que é a composição dele? Uma plaquinha MMDVM e um conversor FTDI. Acabou. Você vai precisar só de um cabo USB e do seu computador que você já tem na sua casa ou notebook que você já tem na sua casa. Então é equipamento que você já tem. Então, uma montagem dessa daqui fica uma fração do preço de um hotspot completo com Raspberry Pi. Tá? Cada um tem o seu foco. Tá? Não estou dizendo que um seja melhor que o outro. No quesito custo-benefício, o USB ganha, lógico, porque ele vai ser 5, 8 vezes mais barato. Tá, ok? No entanto, na questão mobilidade, o Raspberry completo com Raspberry Pi, o hotspot completo com Raspberry Pi vai ser o campeão, porque ele já está pronto, você só colocou ele numa fonte de energia e ele está funcionando. Então, na questão mobilidade, ele é melhor. Para você colocar num carro e usar o Wi-Fi do seu celular, ele vai ser melhor.
tá? Mas se você vai usar esse cara aqui parado no escritório ou na sua casa, deixa ele ligado no computador. Tá? Então são usos diferentes, tá? E para quem está começando no hobby, quem está entrando agora, é nada melhor do que algo barato, tá? Então nada impede que você tenha os dois, né? Você pode ter um desse aqui na sua casa, um desse aqui no escritório e um desse daqui completo no carro, tá? E é o seu bolso que manda, tá ok? Aqui tem mais uma foto dele, essa case aqui, essa caixinha eu fiz na impressora 3D, eu desenhei e imprimi na impressora 3D, tá feinha, dá para melhorar, mas fica mais pra frente, tá? O que a gente vai usar para fazer a nossa montagem? A gente precisa de uma placa MMDVM, né? Esse daqui é o nosso transceptor MMDVM. Posso usar o simplex ou posso usar o duplex, tanto faz. Tá? Aqui o detalhe da pinagem. A pinagem é igual nas duas placas. Tá? Então a gente vai precisar ter atenção a isso. Esse cara aqui é o nosso conversor FTDI. Esse cara que faz possível a comunicação via USB com a nossa placa MMDVM. Tá? Para fazer as conexões, a gente vai usar esses jumpers aqui, esses fiozinhos, né? Esse aqui é o macho fêmea, então ele é fêmea numa ponta e macho na outra. Por quê? Porque aqui a gente tem os pininhos machos, então a gente liga a ponta fêmea aqui. E na placa MMDVM aqui é fêmea, a gente vai usar a pontinha macho. Não vai ser preciso nenhum conhecimento de eletrônica, não vai ser preciso nenhum ponto de solda. Tá? É tudo de encaixe. E a coisa mais importante de um projeto de eletrônica, a pistola de cola quente. A cola quente é o que faz as coisas ficarem no lugar e a gente garante que a gente não vai fazer besteira. Tá ok? Equipamento é isso, tá? Uma plaquinha dessa daqui, se você comprar uma simples dessa daqui simplex, você vai pagar aí 115, 120 reais. Esse cara aqui custa absurdos R$ 4,85, tá? R$ 4,85. Então, por menos de 130, 140 reais, você tem um hotspot funcional em cima da sua mesa, conectando o seu rádio à rede digital. A pinagem, tá? Como eu falei, os pinos são iguais, tanto na simplex quanto na duplex. Aqui eu estou mostrando a foto da duplex, tá? Porque é o meu caso, a minha placa aqui é uma duplex, tá? Os pinos, como eu falei, são iguais. O que muda? A placa simplex, ela trabalha com tensão de 3.3 volts. A placa duplex trabalha com tensão de 5 volts. Tá ok? 3.3 na simplex, 5 na duplex. Por que eu estou usando a placa FTDI? Porque a placa FTDI ela tem um jumper que eu consigo alternar entre 5 volts, se eu tiver conectado esses dois pinos é 5 volts, se tiver conectado esses dois pinos aqui, ele é 3.3, tá? E essa tensão, ela sai aonde? Ela sai nesse pino aqui, que é o VCC, tá? Deixa eu colocar o... Aí... Então, aqui eu alterno entre 5 volts ou 3 volts, e isso vai sair aonde? Vai sair aqui no VCC. Esse VCC eu vou ligar aonde? Eu vou pegar aquele cabinho lá que eu mostrei, eu vou espetar um aqui e vou espetar o outro aonde? Aqui, nesses dois pinos aqui. Qual pino que eu vou usar? Se a minha placa for simplex, eu vou usar o pino de 3.3, que é esse pininho aqui. Se a minha placa for uma placa igual a essa daqui, duplex, eu vou usar um desses dois aqui, que é o de 5 volts. Tá? Então, 5 volts para duplex, 3.3 para simplex. Certo? Energia, já jogamos energia para lá. O que a gente precisa fazer? Ligar o neutro. O neutro é o GND, primeiro pino aqui. GND vai no GND aqui da nossa plaquinha MMDVM, da MMDVM. Que é o pino do meio aqui. Do 5, ele é o terceiro, de cima para baixo, terceiro de baixo para cima. Ok? Neutro, neutro, energia, energia. Tá? O que está faltando? Comunicação, RX-TX. Então, aqui eu tenho RX-TX e aqui eu tenho RX-TX. Tá?
Quando esse cara transmite pelo RX, esse cara aqui vai receber pelo RX. E quando esse cara aqui transmitir pelo TX, esse cara vai receber pelo RX. Ou seja, a conexão ela sempre vai ser invertida, tá? O TX daqui no RX daqui, o RX daqui no TX daqui, tá? Ligou, não funcionou, inverte. Tá? Pode ser que a placa tenha vindo com a serigrafia trocada, alguma coisa assim, com a conexão trocada. Nesse caso aqui, se você trocar as posições, não tem problema nenhum, não queima, não tem risco. Tá? Vai ter risco só na energia, né? Se você jogar 5 volts no ground aqui, pode ser que dê algum problema. Eu nunca testei e nem pretendo testar, porque meu bolso não permite. Acabou, é isso, tá? Ground no ground, VCC no 5 ou 3 volts e RX-TX no RX-TX. Vai ficar mais ou menos assim. Você vai usar 4 pininhos, tá? Ligou os 4 pininhos aqui, né? Essa aqui as duas fotos são do modem MMDVM, tá? Então, energia, neutro, RX-TX. Aqui é o detalhe na plaquinha USB, tá? Energia aqui no meio, neutro aqui embaixo, RX-TX, ok? Aqui é a montagem como é que ficou, tá? Radinho, e aqui está rodando o MMDVM host puro no meu Linux aqui, tá? Não aqui eu não estou usando o JDV Watcher, tá? Melhorias que já estão em desenvolvimento. No JDV Watcher, eu não ativei o Extended SSID, ou seja, se você tem mais de um hotspot, né, você tem a possibilidade de ter uma configuração para cada um, daí você coloca uma numeração lá, 0001, 02, 03, em cada um dos seus hotspots. Né? Isso eu não coloquei na versão que já foi lançada, mas já está sendo desenvolvido para a próxima. Estou desenvolvendo também um menu preferências. O que é o menu preferências? Lá eu vou colocar algumas opções da questão de visual, tá? Como eu já comentei no outro vídeo, eu sou deficiente visual e eu, conversando com o Félix Brown, né, nosso amigo P8RFB, ele comentou comigo a questão da dislexia, né, portadores de dislexias. Então, eu vou colocar a opção de você alterar a fonte para uma fonte específica para disléxicos, né, que facilita a leitura. Da mesma forma, eu vou colocar a opção de aumentar para fontes grandes, né, colocar ainda maiores as fontes, caso o usuário julgue necessário. Outra coisa que eu estou montando também é a aba para os demais modos, né? Porque por enquanto ele está configurando só para DNR. Então, DStar, NXDN, M17, System Fusion, POCSEG, P25, FM, AX25 ainda não está disponível lá, mas funciona, tá? Se alterar o código lá embaixo, no arquivo de configuração diretamente, dá para botar para funcionar, mas eu ainda não fiz o menu que faz isso para mim, tá? Até por uma questão de que eu não tenho rádio nesses outros modos para fazer o teste. Inclusive, queria abrir para vocês aí, quem quiser me dar uma força, me dar uma mão aí, ajudar nos testes, eu vou ficar contente. Ok? É só entrar em contato aí comigo, manda mensagem aqui no vídeo, alguma coisa assim. As referências. De onde que eu tirei material para produzir tudo isso aí? Primordialmente do site do canal do YouTube do Andreas McWright, tá? O canal dele chama Digital Ham Radio Diary, M0FXB, e lá tem muito material a respeito das montagens, principalmente de hotspots USB, tá? Um dos precursores aqui no Brasil, pelo menos no YouTube, né, em vídeo, que eu encontrei foi o Cícero, né, o Cícero José, se não me engano ele é de Crato, né, no Ceará. Ele tem o canal PT7 CJD Cícero, e lá também tem um material interessante sobre a montagem dos hotspots USB e do uso do MMDVM host puro, né, direto executando ele sozinho, sem dashboard, né?
O Gustavo também fez alguns vídeos agora recentemente, baseado também nos vídeos do Cícero, então é um material, o material desses 3 caras aqui eu recomendo muito, tá? Recomendo fortemente que vocês procurem esses 3 canais. E eu não posso deixar de falar sobre o Jonathan Naylor, que é o desenvolvedor do MMDVM host e do firmware do MMDVM que roda embarcado nas plaquinhas MMDVM. Então, se você tem um hotspot na sua casa, ele está rodando com um firmware desenvolvido pelo Jonathan Naylor, tá? G4KLX. Né? Então, o meu software, o JDV Watcher, ele consome recursos, ele reconsome informações do MMDVM host. Tá? Então, acho que é isso. Esse material todo vai estar disponível no meu site, estudae.com.br. É só entrar lá, dar uma fuçada, você vai achar o conteúdo lá. Aceito dicas, sugestões, reclamações, e quem tiver disponível aí para colaborar com o projeto, tamo aí. É só falar e entra em contato aí, deixa uma mensagem aqui no vídeo e a gente conversa. Tá ok? Papa Uniforme 2, Tango Yankee Lima, Diego entrando em QRT. 73 para todos.